Bom, pessoal do YouTube, né? Boa noite. Eu tô aqui ao vivo para estar falando para vocês, né? Levando esse conteúdo que eu chamei de Jornada da Confeiteira, né? Para quem está iniciando ou já iniciou na confeitaria. E eu vou apresentar para vocês utensílios básicos para vocês terem nas suas casas, para vocês estarem começando aí a sua vida na confeitaria, tá? São utensílios super básicos, tá? Talvez você já tenha uma boa parte deles por aí, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Desculpa, pessoal, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Chicami. Eu trabalho com confeitaria já há mais de 10 anos, né? E eu leciono na área, né? E agora eu iniciei desde o ano passado, né, uma jornada também minha dentro da área dos cursos online, né? E estou aqui nessa quarentena para estar levando um conteúdo de valor para vocês, né? E poder ajudar vocês de alguma forma com as coisas, com o que eu conheço da confeitaria, tá ok? Então vamos lá, pessoal. O que é imprescindível você ter de material para estar começando aí na confeitaria? Então eu vou apresentar para vocês o meu material, ele está todo aqui. Aqui no Instagram eu vou mostrar um por um para vocês, tá ok? E aqui no YouTube, né, o William vai passar aqui a câmera para vocês darem uma olhada numa parte do material que eu selecionei para vocês, tá? Então eu tô com o meu material aqui, gente, ó, tá? Aqui. Eu tenho meu material aqui atrás também, tá, pessoal? Que eu vou mostrando aos poucos para vocês, né? Eu prometo para vocês que não vai ser muito longo, né? Porque senão fica maçante a apresentação de material, né? Mas espero que vocês gostem, tá bom? Então, pessoal, para começar, o que a gente precisa e é imprescindível hoje dentro da confeitaria? Gente, confeitaria é uma área que a gente trabalha muito com precisão, né? Quando a gente tem a precisão é por conta do quê? Das receitas que nós trabalhamos. Hoje em dia nós não trabalhamos tanto com as medidas xícara e colher, né? Nós usamos, né, alguma coisa, mas a maior parte das nossas receitas hoje na confeitaria, elas são feitas a partir de medidas, tá? Em gramas, em quilos, tá? Tudo bem? Em ml, no caso de líquidos, ok? Então, hoje em dia é imprescindível que você tenha uma balança, tá? Eu tenho aqui, olha, uma balança simples que você pode encontrar, que você encontra no mercado, né, nas lojas de confeitaria, tá? Esse, em particular, eu ganhei, né? Já há algum tempo. E na época, gente, que eu ganhei essa balança, ela estava em torno de R$40 essa balança. Mas hoje, tem como muitas pessoas passaram a trazer essas balanças aqui para o Brasil, né? Então nós conseguimos essas balanças bem mais em conta hoje em dia, tá? Então, assim, coisa de R$19, R$20 você encontra uma balança dessas, talvez até menos, tá? Eu não sei o preço de hoje, tá bom? Mas eu sei que vocês encontram em vários lugares, né, do Brasil também, e é muito tranquilo. Então, olha, gente, imprescindível vocês terem balança em primeiro lugar, tá? Eu trouxe em primeiro justamente por conta disso, porque a confeitaria a gente trabalha com medidas mais precisas, tá ok? Em algum momento a gente pode estar utilizando as medidas como xícaras, né? Xícaras medidas, mas quando a gente sabe já o peso que está aqui dentro de uma xícara, por exemplo, tá? Então, o que eu vou apresentar mais para vocês, né? O William já apresentou, né? Mostrou aqui a bancada para vocês. Então, o que nós precisamos também, gente? Ó, eu não vou tanto numa sequência aqui, eu coloquei tudo arrumadinho, mas o que eu preciso também para estar trabalhando aqui dentro da confeitaria? Eu preciso de batedeira, né, pessoal? Ó, aqui eu tenho uma tipo planetária, né? Essa aqui, logicamente, não é uma KitchenAid, né? Mas é uma planetária, que já dá bastante conta, né, do recado, tá ok? E esse tipo de batedeira, hoje também, a gente encontra bastante em conta, né? Então, como várias empresas começaram a fabricar esse tipo de batedeira, nós temos também, assim, um valor mais em conta para você estar comprando. Então, assim, a gente encontra em média coisa de R$300, talvez um pouquinho menos, né? Hoje, graças a Deus, temos de várias marcas no mercado, né? E se você não tem uma batedeira dessas,
invista aí mais pra frente, tá? Se você me disser, se você me perguntar aí se serve uma batedeira mais simples, sim. Ó, eu não consegui tirar, na verdade, né, aqui do armário, mas sabe aquelas as batedeiras que nós utilizamos, olha, esses batedores, tá? Olha, nós temos as batedeiras de mão, né, de mão, que nós temos esses batedores. Pode ser esse aqui também, tá? Se você tem essa batedeira, já dá pra utilizar bastante, tá bom? Então pode ser essas batedeiras também. E se você me disser, Ale, eu não tenho batedeira, como é que eu posso estar batendo minha massa de bolo, né? Utilizando ali com os meus cremes? Você pode estar utilizando, gente, um fouet, tá? Pessoal, fouet é isso aqui, ó. É um batedor manual, tá? Que a gente utiliza dessa forma aqui, tá? E é utilizado desde sempre na confeitaria, tá? Então, assim, existem de vários formatos, esse é o mais conhecido, né? Tem de vários tamanhos, né? Para várias finalidades. Então, é bem interessante que vocês tenham pelo menos um, tá? Hoje em dia também, assim, todo o material que eu tô mostrando aqui para vocês, nós encontramos com preços super em conta, né? Super acessível no mercado, tá ok? Agora que a gente está com um pouquinho mais de tempo, né? Vocês pesquisem, por favor, na internet, né? Os vários materiais que vocês têm disponível aí no mercado, ok? Então, vamos lá. Fora a batedeira, né? Eu tô meio que dando um passo a passo, assim, da receita, né? De um bolo para vocês. Então, assim, para bater eu preciso das batedeiras, se eu não tiver, pelo menos um fouet, né? E, ligando a tudo isso, gente, eu preciso de um material para estar fazendo o quê? O meu material de apoio para estar misturando massas e cremes também. Então, nessas horas, eu preciso do quê? Eu preciso de colheres ou... isso aqui se chama pão duro, tá, pessoal? De silicone, né? Lembrando que muitas pessoas têm as colheres, né, de madeira também, né? Só que hoje em dia ela é proibida, tá? Nos tempos das nossas avós, nós utilizávamos muito, né, as colheres de madeira, mas elas são proibidas a partir do momento que você passa a produzir, vender os doces que você faz. Você não pode estar utilizando material de madeira, tá? Colher de madeira, prato, qualquer coisa de madeira. Por quê? Porque ela pode acumular, né, micro-organismos e isso pode estar contaminando aí o teu alimento. Então isso não é legal, tá bom? Então, se vocês puderem ter, né, comprar também pelo menos um, né, um pão duro, gente, isso se chama pão duro, tá ok? Vocês podem ter pelo menos um, tá? Lembrando que todo o material dá para você encontrar facilmente hoje, tanto nas casas de confeitaria, esse a gente encontra também nos mercados comuns, né, nos supermercados, tá? E vocês podem também pedir pela internet, né? Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho, gente, olha, eu quase que não coloco aqui, mas eu preciso aqui, ó. Peneira também é imprescindível para quem trabalha com bolo, é bem interessante, tá? Não só para polvilhar, mas para estar peneirando os meus ingredientes secos, tá? Eu vou ter uma massa muito mais bonita, né? Que dá mais resultado também. A gente está peneirando as nossas farinhas, os nossos secos, tá ok? Eu tenho certeza que você deve ter o seu aí em casa, tá? Então, assim, para quem vai trabalhar com confeitaria, tem esses materiais, todo esse tipo de o material que eu estou apresentando aqui, para usar só com os doces, tá bom? No caso das colheres também, pessoal, né? Para quem vai trabalhar já para vender doce, não misture, procure não misturar o teu material que você vai mexer o teu doce, por exemplo, um brigadeiro, com o utensílio de casa, né? Aquele que você vai cozinhar a tua comida do dia a dia, tá ok? Então aqui também eu tenho, lembra que eu falei pra vocês, gente, em algum momento tem algumas receitas que a gente consegue utilizar as medidas, né? Não é que a gente utiliza a balança o tempo todo, mas são xícaras medidas, por exemplo, olha, tá? E colheres medidas, né? Que a gente, é interessante que vocês tenham, tá? Porque as colheres e as xícaras medidas são padronizadas também, tá? No geral, elas têm um padrão, né? E é interessante que vocês comprem um padrão que seja fabricado aqui no Brasil.
Porque assim, muitas vezes as medidas de fora, tipo, por exemplo, de um outro país, muitas vezes, por exemplo, uma xícara, a medida de uma xícara pode ser diferente da medida da xícara aqui do Brasil, tá ok? Então tomem bastante cuidado aí quando vocês forem fazer leitura aí de receita, por exemplo, do exterior, né? Vocês vão lá, né? A gente tem, né? Costuma acessar bastante receitas, né? Na internet, então muitas vezes a gente não sabe de onde a gente está pegando essas receitas, né? Ou tem as receitas que já são traduzidas, mas muitas vezes estão em medidas, olha, de fora. Então, assim, tomem bastante cuidado, porque uma coisa e outra não é tudo igual, tá, pessoal? Difere. Então, tomem bastante cuidado com esse ponto aí das medidas. Então, por isso, mais uma vez eu digo para vocês que como é imprescindível a gente ter uma balança nas nossas mãos, tá? Então, balança é sempre um bom investimento, tá ok? Então, aqui eu tenho, olha, eu trouxe assim só para demonstrar para vocês, né? Eu tenho essas mais simples, né? Ó, são de plástico mesmo, tá, pessoal? Esse aqui também é bastante próximo do que é o peso deles, tá? Vocês sabiam, pessoal, que, por exemplo, quando a gente mede uma água aqui na balança, por exemplo, né? Se a receita pede 500 ml de líquido, eu posso estar pesando aqui 500 gramas do meu líquido, tá? Que se equipara, é a mesma coisa, tá ok? Então, aqui eu tenho as medidas, olha só, né? Tenho certeza que vocês devem ter algum desses em casa. Esses aqui, olha, para medir, olha, de 100 ml para menos, olha só que gracinha, né? Vocês conseguem ter esse tipo de medida, ó. É bem interessante, tá? Né? É um copinho bem menor que mede de 100 ml para menos, tá? Ó, tenham aí, procurem aí, vocês acham em qualquer lugar hoje, tá? Vou passando um pouquinho meu material aqui. O que mais que eu preciso para estar começando aqui na confeitaria, gente? Olha, uma coisa bem importante aqui também são esse aqui, olha, vai depender muito do que você vai fazer, né? Se eu vou trabalhar bastante com bolos, eu preciso de um certo tipo de material. Se eu for trabalhar com docinhos, né, eu posso precisar de algum material que não seja especificamente dos bolos, né? Mas a maior parte do que eu estou mostrando aqui, vocês vão utilizar no geral, tá ok? Então, por exemplo, olha, aqui eu tenho, né, termômetro. Aqui é bem legal para quem vai trabalhar com chocolate, né, e com caldas, né? Esse aqui, gente, olha, né, ele é acionado, a gente aciona aqui o gatilho, né? E daí ele libera uma luz infravermelho. E aqui eu tenho também, olha, eu mostrei outro dia numa outra live também, que é um termômetro de palito, tá? De espeto, tá bom? Que a gente consegue também trabalhar com ele chocolate e caldas, tá? Esse é bem interessante também, tá bom? E todos eles, assim, a gente encontra com facilidade no mercado, ok? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá certo? Eu vou afastando aqui meu material. Pessoal, aqui, olha, entrando aqui, se eu for trabalhar aqui com bolos, tá? Não é necessário que eu tenha vários tamanhos ou formatos de assadeiras diferentes, tá ok? Então, se você está começando, gente, quando a gente está começando, muitas vezes a gente quer sair comprando tudo, mas não é necessário. Você vai encher a tua casa de material e muitas vezes você não vai utilizar. Então, tenham realmente o material, aquele que é bem necessário aí para você estar fazendo a tua produção. Então, assim, nas assadeiras de bolo, o que eu recomendo são essas assadeiras aqui. Eu costumo utilizar muito as assadeiras que tem fundo falso, tá? Que são essas assadeiras, olha, que a gente consegue remover o fundo delas, ok? Eu acho assim bem mais prático para estar tirando o bolo, né, depois de assado aqui da forma, certo? Então eu acho bem mais prático, até porque na hora de colocar o papel manteiga, por exemplo, né, eu já consigo marcar aqui, olha gente, tá? No círculo, né, no fundo, e colocar ele aqui dentro da minha assadeira. Então essa assadeira aqui, por exemplo, ela é uma assadeira de 15 centímetros, tá? De diâmetro, tá, pessoal? Tem uma assadeira de 15 centímetros, é bem interessante ter. Eu tenho 3 dele, por exemplo, já dá conta do recado, né? Que eu consigo assar e ir tirando, né? Eu consigo utilizar em uma produção pequena, eu consigo utilizar ele, tá? Então aqui também, aqui eu tenho uma assadeira de 20 centímetros, tá? De diâmetro, também de fundo falso, ó, né?
E é sempre interessante também ter pelo menos, olha, 2 tamanhos de bolo. Isso para quem está começando, tá, pessoal? Né? Eu acho que é bastante desafiador a gente pegar um bolo enorme para estar assando logo que a gente começa. Então é interessante que vocês tenham esse tipo de material. Até porque hoje em dia as pessoas não pedem bolos enormes, né? As pessoas costumam pedir bolos assim de no máximo 25 centímetros. É difícil as pessoas pedirem hoje bolos muito grandes, né? Então aqui ó, 2 assadeiras. Gente, eu costumo utilizar assadeiras mais baixas, mas ter um maior número de assadeiras, tá? Por exemplo, eu tenho 3 dessa daqui, 3 dessa daqui, tá? Mas não que vocês precisem assim comprar logo de cara 3 assadeiras, tá bom? Eu tenho bastante material porque eu dou aula já há bastante tempo, tá ok? E antigamente, né, eu recomendava bastante as assadeiras altas, tá? Pra gente estar assando e também montando os bolos aqui nas assadeiras altas, tá? Pra quem tá começando, é bem bacana, pessoal, porque as assadeiras, né, mais altas, pra gente poder montar o bolo dentro, dá mais segurança pra gente, porque ele é um material bem firme, tá ok? Mas assim, se você não tiver uma assadeira alta, o que você pode estar fazendo aí para não precisar comprar uma assadeira alta, né? Se você puder comprar, ok, mas se não, o que eu posso estar utilizando? Olha, deixa eu mostrar esse material para vocês, tá? Esse material as pessoas têm utilizado muito hoje em dia, que é o acetato, tá? Hoje em dia vocês encontram nas casas aí, né, que vendem material para confeitaria, tá, pessoal? Ó, acetato, tá? Ele vem em rolo, tá? Esse é bem gostoso de trabalhar, tá? Tem algumas marcas que são mais durinhas, tá? Essa é bem mais flexível, tá? Mais fininha. Então, esses aqui são mais fáceis de você trabalhar, tá ok? Então, o que eu posso estar fazendo com isso? Olha, por exemplo, eu não tenho uma assadeira alta. Então, eu posso estar pegando, olha, uma parte do acetato e colocando aqui, olha, tá? Eu faço a altura do meu bolo. Dá pra perceber aqui, gente? Ó, tá? Eu consigo fazer com o acetato como se fosse uma assadeira alta para poder montar os meus bolos altos, né? Vocês sabem que hoje em dia os bolos altos estão em alta, olha só. Né, estão na moda, né? E assim, como os bolos altos, eles aparecem mais, né? Eles se destacam mais, as pessoas hoje preferem os bolos mais altos, né? Tá? Ó, dá pra vocês verem, ó. Eu consigo montar o bolo assim com acetato, tá? E o bacana do acetato é o que, pessoal, tá? Eu não tenho uma assadeira alta, eu compro acetato. Gente, esse rolinho que tem 4 metros custou pra mim R$ 8,50. Então é um material que é bacana de estar adquirindo, né? Vocês viram que é barato, é tranquilo de adquirir e é um material que você pode lavar. Ele é lavável, então você pode utilizar várias vezes, né? Você não vai jogar fora, né? E falando aqui ainda, né, vocês conseguiram entender essa parte aqui da dica que eu dei pra vocês, né? Da altura de utilizar o acetato ao invés de ter que comprar uma assadeira alta, né? Ok? Então essa é a minha dica com relação à assadeira, tá? Das redondas, né? E esse acetato, gente, olha só, falando ainda de acetato, vocês podem estar utilizando, tá, esse material para estar envolvendo aí, né, protegendo os naked cakes, né? Para quem não sabe, naked cakes são os bolos que não tem cobertura, né? Então, antigamente as pessoas não sabiam, né, como proteger aquele bolo, né? Como que eu vou entregar meu bolo? E para entregar de uma forma, né, melhor, a gente coloca no acetato, envolve o bolo, né, no acetato, né, coloca uma fitinha e entrega lá para o seu cliente, tá ok? Isso é super útil, pessoal, tá? É uma super dica aí para vocês que não conheciam o acetato para estar trabalhando aí com o bolo naked cake, tá bom? E aqui, o que mais que nós precisamos ter, né, que é interessante vocês terem? Bom, são materiais que vocês têm em casa, mas assim, lembra que eu falei para vocês que é interessante que vocês tenham um material apropriado, assim, que vocês utilizem, deixem reservado só para a confeitaria. Então, esse tipo de material também, pessoal, olha, eu tenho bowl, né, de vários tamanhos, eu tenho mais tamanhos, eu não trouxe mais porque senão ia encher minha bancada aqui, tá? Então, por exemplo, esse tipo de material, olha, tá, é vermelhinho e tudo,
mas ele é de plástico, tá, pessoal? Vocês podem utilizar tanto para dar apoio ou bater uma massa, por exemplo, né? Misturar chantilly, né? Fazer cor de chantilly, e para chocolate também, tá bom? Esse material ele pode ir ao micro-ondas e ele suporta uma temperatura de até 110 graus e ele é atóxico, tá? Segundo o fabricante, ele é próprio para utilizar, então vocês podem levar ao micro-ondas com tranquilidade, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado, tá, pessoal? Esse material também é um material, né, um bowl, né, olha, é importado, né, mas ele também é de um material que a gente pode colocar no micro-ondas com tranquilidade, né, porque dependendo do tipo de plástico que é feito o meu material, tá, pessoal, ele pode soltar um gás, tá, que ele é tóxico, então não é legal, tá, nem para você, nem para o alimento ali que você está preparando, tá ok? Então tenham algumas tigelas para vocês estarem utilizando exclusivamente aí na preparação do seu doce, do seu bolo, tá ok? Então vamos lá. E aí quando a gente for preparar aí cremes, né, ou caldas, eu preciso de uma panela, tá, pessoal? Essas, por exemplo, eu tenho algumas panelas que eu só uso ali na confeitaria, né? Eu não deixo ninguém mexer nas minhas panelas. Essa é uma delas, né? Essa aqui vai ao fogo, né? Então, como eu estou trabalhando aí com aulas online, eu tenho panelas aqui, né, para poder fazer as minhas aulas, para utilizar aí com fogão elétrico também, né, que é um pouquinho diferente desses. Se vocês tiverem aí também uma panela antiaderente, por exemplo, para estar misturando um brigadeiro, também é bem legal, tá? Né? Não que esse tipo de panela não sirva aí para fazer um brigadeiro, mas assim facilita muito a vida de vocês, tá ok? Então vamos lá, seguindo por aqui, tá? Então aqui, pessoal, tá? Ainda falando das assadeiras, tá? Que tipo de assadeira retangular que eu tenho que ter ali para estar utilizando, para estar fazendo os meus bolos, se os meus bolos não são redondos, né? Esse tipo de assadeira, gente, ó, tá? É bem interessante, né? E eu comprei justamente esse tamanho para estar adaptando ao meu forno que eu utilizo aqui para dar as minhas aulas online, tá bom? Então é logicamente que você vai comprar, né? É bom que você tenha de 1 a 2 tipos, né? 2 tamanhos diferentes de assadeira retangular para você estar fazendo aí os seus bolos também, né? Aqui você consegue fazer os seus brownies e tantos outros doces, né? Ou até aqueles doces que a gente precisa descansar, né? A gente consegue utilizar com uma assadeira. Então você tendo uma assadeira desse tamanho pelo menos, ó, já consegue fazer muita coisa, tá ok? E para quem vai trabalhar aí com cupcakes, né? É interessante que vocês tenham pelo menos uma assadeira, tá? De cupcake, né? Firme. Tem, lógico, hoje nós, né? Já há alguns anos que nós temos aí os cupcakes, né? Eu lembro que alguns anos atrás a gente pensava, né? Os confeiteiros pensavam se essa onda do cupcake pegava ou não pegava, acabou pegando, né? Foi muito bom, todo mundo hoje conhece os cupcakes, que são os bolinhos, né? Individuais. E é interessante que aqui você tem firmeza, tá? Para você estar trabalhando com eles, né? Então você coloca a forminha de papel aqui e você leva, né? Coloca a massa e leva para assar. E assim, se você, por exemplo, se você tiver as forminhas de silicone, né? É interessante que você coloque eles nesse tipo de assadeira. Mas as forminhas de silicone, elas são muito molinhas, né? De repente elas não conseguem dar o formato que a minha assadeira dá. Tá bom? Então, se eu tenho uma assadeira firme, ela consegue dar o formato, exatamente o formato que tem aqui na assadeira, tá bom? Então, para quem vai trabalhar somente com cupcakes, é interessante que vocês tenham pelo menos uma assadeira de cupcake, tá ok? Vamos lá para o restante dos utensílios básicos aí, né? Depois vocês me falem aí se vocês têm vários desses tipos de material. Eu vou conversar aqui com vocês, tá? Vamos lá. Bom, aqui, pessoal, e depois, né, depois da gente fazer aí nossa massa e nosso recheio, né, a gente vai ali para a parte da decoração de bolos, né, e para quem vai trabalhar com bolos e com decoração, é interessante que vocês tenham aí uma bailarina, tá bom? Ó, isso aqui é uma bailarina, né, essa parte aqui, olha, ela gira, tá? Não sei se vocês estão percebendo aqui, né, para eu poder decorar os meus bolos, ele me dá mais segurança, tá?
ele me dá mais segurança e eu consigo otimizar meu tempo de decoração também. Olha só, né, dá a impressão que decoração a gente não perde muito, mas assim, isso aqui, esse material otimiza bastante o meu tempo também na decoração. Ele me dá um suporte muito legal, tá bom? Então assim, tem vários também, várias marcas e vários tipos no mercado e eu recomendo para vocês, pessoal, que pensam em adquirir aí uma bailarina, que não adquiram bailarinas muito leves, tá? Por exemplo, esse pé aqui, olha, tá? Dessa bailarina, ela é mais pesada. Então, assim, eu posso colocar bolos aqui, olha, de vários pesados, né? Ó, eu consigo colocar bolos bem pesados aqui em cima e sem perder a estabilidade para decorando, né? Então tem algumas bailarinas com material mais, como é que fala? Que a gente não tem, na verdade, tanta firmeza aqui no suporte, então o meu prato aqui em cima, o meu prato giratório, ele balança. Então isso não dá segurança pra gente estar fazendo a nossa decoração também, né? Então é isso, pessoal, tá? No caso, é interessante, né, que vocês tenham uma bailarina. Logicamente que se vocês estão começando, tá? Dá pra você fazer na mão e girando, mas vocês vão ver que dá mais trabalho de estar girando o bolo para vocês estarem confeitando. Então, logo que vocês puderem, invistam aí numa bailarina bacana, tá? Não precisa ser a mais cara do mundo, né? Mas invistam aí numa bailarina que eu tenho certeza que vocês vão ter um rendimento muito maior aí no trabalho de vocês, tá ok? Então, eu vou deixar aqui de lado também. E aqui, pessoal, a gente chega aí na parte da confeitagem de um bolo, por exemplo, e que de básico eu preciso, né, para estar fazendo a confeitagem de um bolo, né? Aqui eu tenho, gente, olha, manga de confeitar, né? Que nem eu falei para vocês anteriormente, hoje em dia é muito tranquilo de você encontrar todo o material que eu tô mostrando aqui para vocês, né? Quando eu comecei, não era tão simples de encontrar material em qualquer lugar, né? Então, para vocês que estão começando hoje, gente, olha, maravilhoso, tá? O cenário hoje é maravilhoso, né? Eu sei que a gente está em casa hoje, né? Por conta da quarentena, mas, assim, aproveitem esse tempo para aprender bastante também, tá ok? Olha, então aqui eu tenho 2 tipos de manga, tá? Então, aí vai depender da finalidade, né? Que vocês têm, né, da necessidade. Eu posso ter uma manga maior ou uma manga menor, certo? Sempre tenham, né, algumas mangas de reserva. Esse tipo de manga, gente, hoje em dia custa coisa de R$1, R$1,50, vai depender muito do material que eu for comprar, tá? Vai depender muito aí do fabricante, mas escolha um material bom para vocês trabalharem também, tá? Que não machuquem as suas mãos, tá? É isso que eu tenho para falar com relação à manga, tá? Aqui, pessoal, isso aqui, olha, pessoal, né, parece, o que é isso, gente? Tem gente que chama de bisnaga, tem gente que chama de mostadeira, né? Isso aqui ele é próprio pra gente estar colocando molhos, né? Mas eu, gente, utilizo para estar colocando as caldas, sabe? Pra molhar o bolo, né? Ao invés de você pegar uma colher, né, e tá molhando ali o teu bolo, né, umedecendo a massa do teu bolo, eu gosto de colocar as minhas caldas aqui, né, nesse frasquinho, né, então eu sempre sei mais ou menos o tanto que eu preciso utilizar para aquele tamanho de bolo. Então, olha, mostadeiras ou bisnagas são bem interessantes e é bem baratinho, gente, tá? Para vocês estarem adquirindo. Então, assim, tenham pelo menos um para a confeitaria, que vai te ajudar bastante, vai te otimizar também bastante o seu tempo, né? Tá legal? E aqui, gente, ó, o que eu trouxe aqui pra vocês? A gente tá falando da parte de confeitagem, né? Eu peguei meio que o passo a passo para não me perder aqui dentro e ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Eu vou lá decorar o meu bolo, né? E na hora de alisar, o que eu posso estar utilizando? Para estar alisando o meu bolo, né? Então eu preciso alisar o meu bolo, deixar ele com um visual bem bacana, bem bonito, né? Que hoje em dia a gente precisa, né, deixar o nosso bolo bem bonito para poder vender bastante, não é mesmo, pessoal? Né? Para atrair pelo visual, né? Então, eu preciso, olha, o material básico aqui seria o quê? Né? Para estar alisando o meu bolo. As espátulas, tá? Então, tenham espátulas, pessoal, né? Pelo menos de 2 tamanhos diferentes, tá? Olha, né? Esse é um pequeno, tá?
um pequeno. Eu tenho 2 grandes aqui, mas ó, vou mostrar que tem diferença aqui nesses 2 aqui. Um, ele é reto, tá? E o outro, tem um ângulo, tá? Que ele ajuda também, esse ângulo, gente, ele ajuda bastante na hora de estar confeitando o bolo, tá? De estar alisando a lateral do bolo, né? De estar passando ele aqui em cima. Então, por isso que é interessante a gente ter 2 tamanhos, tá? Um grande e um pequeno, né? Pelo menos isso. Logicamente que se vocês não têm em casa, podem começar com algo que eu acho que todos vocês devem ter em casa, que é o que? Olha, lembra, gente, aquele utensílio que a gente corta o bolo, ó, né? Que a gente corta e serve também. Vocês podem utilizar esse utensílio aqui, pessoal, para estar alisando o teu bolo, tá? Então, não ter uma espátula bonitinha não é desculpa para vocês não fazerem bolo, olha só, tá? Então, não se limitem, tá? Se você não tem uma espátula, né, você pode estar utilizando isso aqui. Ou até, gente, aquela faca mais lisinha que a gente tem, vocês podem estar utilizando para começar, tá? Tipo, ó, não tenho nada disso. Utilize uma faca também, que é super tranquilo, tá? Né? Mas utilizem só para esse fim, que é bem interessante também. E agora, quando a gente evolui um pouquinho mais, a gente pode estar comprando, olha, para alisar bolos, esse tipo de material, tá? Esse aqui é de plástico, né? E esse aqui é de metal. Então, para vocês entenderem que nós temos no mercado vários tipos, né? Do mesmo material. Tipo, olha, tem a mesma função, que é alisar um bolo, né? Mas são de materiais diferentes. Esse de plástico, né? E esse de metal, tá? Então, escolham aí um bem interessante para vocês, né? São bem acessíveis também, então também não é desculpa para vocês não estarem adquirindo logo que vocês puderem, tá bom? Então, é isso, né? E é muito bacana você estar trabalhando com esse tipo de material, já ajuda bastante, tá? Não precisa ter 1, 2, 3, gente. Tendo um, já ajuda bastante, tá ok? Até porque, olha, esse tipo de material, né, que a gente tem até um desenho aqui, olha, ele tem uma rampinha aqui, a gente não utiliza apenas para bolo, tá? Eu posso estar utilizando até para utilizar aqui no chocolate, né? Para estar temperando chocolate. Eu posso utilizar também na panificação, tá? Então não é só na confeitaria que eu vou utilizar esse tipo de material, nem os outros materiais que eu estou mostrando aqui, tá bom? Então vamos lá, a gente chega aqui na hora da confeitagem, já cobri meu bolo, né? Utilizei esse meu material e vou chegar aqui na confeitagem. Já mostrei o lugar para vocês, né? Mas que de básico mais eu preciso ter? Aqui, pessoal, corante, tá? Para estar atingindo o meu glacê, né? O meu chantilly, meu chantilly, meu merengue. Então, o que eu recomendo aqui de básico para vocês, né? Porque muitas vezes eu escutava em sala de aula, né? Mas professora, precisa de tudo isso? Eu não tenho tudo isso. Não, gente, não precisa de tudo isso. Material básico, né? Que eu trouxe para vocês. Então, aqui, olha, eu trouxe aqui a opção de vocês terem pelo menos 5 cores, né? Aí na casa de vocês, para vocês estarem trabalhando, tá? Quais cores são essas, tá? Então aqui, olha, eu tenho o básico do básico, que são essas cores aqui, amarelo, azul e verde, tá? Amarelo, azul e verde. E para cores um pouquinho mais fortes, o vermelho e o preto, tá? Ok? Então, o que é interessante quando a gente tem aqui essas cores? A gente está trabalhando com cores primárias, então se a gente quiser obter outras cores, vocês podem fazer aquela mistura das cores, tá? Que a gente aprendeu quando era criança. Então, eu posso estar utilizando desse artifício também, de estar fazendo a mistura de cores, certo? Então, é isso, pessoal, tá? E não necessariamente vocês precisam comprar corantes importados. Não, gente, hoje em dia nós temos várias marcas, né, de corantes nacionais mesmo, que são muito, muito bons para estar trabalhando, né? Então, assim, vai depender muito também da finalidade e que tipo de corante ter em casa, né? Se vocês vão trabalhar aí com creme, né, utilizar os corantes para os cremes, para as massas ou para as coberturas, a minha recomendação é que vocês tenham aí corantes em gel, tá? Aqui você não tem erro, tá? Mas, por exemplo, se você for trabalhar com chocolate, aí você precisa adquirir corante próprio para chocolate, tá ok? Então aqui os corantes, certo? E pra gente estar fazendo aquela decoração bem bonita no bolo, o que eu preciso? Bicos de confeitar, né? Lembra que eu apresentei as mangas
eu vou precisar também dos bicos de confeitar. E quais são os formatos básicos que eu devo ter? Gente, se vocês tiverem pelo menos um bico de confeitar, vocês já conseguem fazer muita coisa mesmo, tá? Então, assim, por exemplo, o meu foco aqui, dentro do meu curso online, por exemplo, é bico de confeitar. E eu sou apaixonada em trabalhar com bico de confeitar. Então, pessoal, aqui eu tenho, olha só, eu vou mostrar, eu trouxe aqui para vocês 4 tipos de bicos, tá? Eu vou mostrar tanto aqui como na outra câmera, tá? Então, pessoal, olha, eu vou mostrar esse grande para vocês, que fica mais fácil. E lembrando que eu tô longe, tá, da câmera. Então, eu tenho aqui, olha, bico pitanga, ok? Bico folha. Aqui um bico perlê, que é aquele de corte liso e redondo. E aqui eu tenho, olha, o bico pétala, tá? Mas, gente, lembrando que se você tem apenas um desses bicos, você já faz muita decoração mesmo, tá? Aqui, pessoal, ó, eu tenho o bico pitanga, bico folha, bico perlê e o bico pétala, tá, pessoal? Tô mostrando aqui desse lado aqui, tá? Então, assim, ó, lembrando que muitas pessoas acabam comprando, né, bicos grandes, né? Eu tenho um bico grande aqui, pessoal, e aqui eu tenho um bico pequeno, que é o bico pitanga, tá? Olha as versões como são diferentes. Dependendo do tipo de decoração que eu quero fazer, se eu quero algo mais delicado no meu bolo, eu vou escolher os bicos pequenos, tá? Se eu tenho um bolo grande, eu vou escolher os bicos grandes, tá? É aquela coisa, você tem que olhar para o teu bolo e saber o tipo de decoração que você quer trazer ali para o teu cliente, tá? Eu quero algo mais delicado, né? Vai depender muito do que você vai estar fazendo de decoração no teu bolo. Mas aqui, gente, com relação aos bicos, tenham pelo menos um de cada desses 4 aqui e que está super tranquilo. Vocês vão conseguir fazer inúmeras decorações com eles e ao longo dessa jornada aqui que a gente está iniciando hoje, vocês vão entender que a gente consegue fazer vários tipos de decorações, tá? Em cima do bolo, não só em cima do bolo, gente. A gente consegue decorar aí, né, com bico de confeitar, tortas, biscoitos, né, docinhos, né, e até trabalhar aí com pratos salgados, né? Para quem não sabia que bico a gente consegue utilizar num prato salgado, agora tá sabendo, né, pessoal? A gente utiliza bastante também bico de confeitar nos pratos salgados, tá? Então, para você que não sabe trabalhar com bico de confeitar, fiquem de olho aqui nessa jornada que a gente está iniciando hoje, né, ao vivo, apresentando aqui os utensílios aqui necessários para vocês estarem trabalhando, né? E amanhã, gente, eu vou estar voltando também com uma nova live, né? Nesse mesmo horário, às 10 da noite, tá? Que é um horário que fica mais tranquilo para mim aqui, né? No espaço que eu tô. Então amanhã eu vou estar trazendo uma live sobre massas, de como você assar, como você trabalhar corretamente com uma massa, né? Com uma massa básica e assar corretamente. Se vocês tiverem dúvidas, amanhã é hora de estar sanando essas dúvidas, tá ok? Bom, pessoal, pessoal que está aqui no Instagram, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, vocês podem fazer agora, né? Mas se vocês não tiverem, eu vou encerrar a live por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, da apresentação de materiais. Lembrando que eu só estou iniciando essa jornada com vocês, tá? Pessoal aí que está começando na confeitaria ou pensa em começar, né, nesse mundo doce que nós trabalhamos, né? Então espero que eu possa trazer muito valor para vocês a partir de hoje, né? A partir das lives que eu vou fazer a partir de hoje. Então é isso, pessoal. Eu vou só dar uma olhadinha aqui de perto para ver se tem alguma pergunta. Pessoal, tudo ok? Gostaram aí da apresentação, né? É lógico que a apresentação de material, né? Fica uma coisa um pouquinho parada, né? Eu sei que as pessoas gostam de algo mais dinâmico, mas a partir de amanhã eu vou ter alguma coisa mais dinâmica, tá bom? Obrigada, tá? Não tô enxergando direito. Obrigada, viu, pessoal? Então, pessoal, obrigada por vocês terem me assistido aqui hoje. Então, amanhã, né, estarei de volta novamente às 10 horas para estar trazendo para vocês um novo conteúdo, tá ok? Então, para vocês que me assistiram aqui no Instagram, muito obrigada, tá? Até amanhã às 10 horas. Se vocês puderem, venham para aprender um pouquinho mais dessa jornada da confeiteira, tá ok?
Um super beijo pra vocês e até mais, tá ok? Até mais. Tchau, tchau. Gente, eu vou aí do outro lado.